Oi, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, louvado seja Deus, como nosso irmão falou, primeira escola bíblica do ano, e certamente será um ano desafiador, tendo em vista aquilo que nós queremos estudar nesse ano de 2023. Nós vamos estar estudando, nós vamos estudar a nossa identidade, o que significa ser presbiteriano. Nesse sentido, nós vamos estar estudando tanto o aspecto teológico, o que é tão distintivo da igreja presbiteriana, como o seu sistema de governo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de um livro bastante conhecido entre alguns presbiterianos, mas raro porque de todas as edições dele, a aquisição foi muito rápida. Então é muito difícil encontrar esse livro. O título do livro é O que todo presbiteriano inteligente deve saber. O título é grande mesmo, mas a ideia é justamente essa. Apontar algumas características que são distintivas da igreja presbiteriana. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque, de fato, nós estamos vivenciando uma realidade que tende a nos configurar por aquilo que a sociedade impõe. Então, identidade, posicionamentos distintivos, tudo isso tem sido relegado ao passado. Muitos movimentos dentro da igreja consideram qualquer tipo de identidade algo retrógrado, que deve ser deixado para trás, para o passado. Não é relevante. Hoje nós estamos vivenciando um movimento descaracterizado de tudo aquilo que é verdadeiramente cristão até. Então, esse ano nós vamos estudar a nossa teologia, nós vamos estudar o nosso sistema de governo e as raízes históricas da IPB. O pastor Ian já deu umas pinceladas sobre isso, mas a nossa história ela é riquíssima. Por exemplo, quando nós nos voltamos para os mártires de Guanabara, nós vemos que João Calvino, um reformador do século XVI, recebendo um pedido para enviar missionários aqui para o Brasil, para as colônias aqui no Brasil, ele enviou. Esses homens foram mortos, eles foram presos, torturados, alguns sofreram naufrágio, pois foram expulsos da colônia. Aqueles que voltaram, devido ao naufrágio, foram torturados e mortos. Então, quando nós estudamos a história da nossa igreja, nós vemos uma igreja comprometida com as Escrituras Sagradas e com a expansão do reino. É muito significativo nós estudarmos a nossa história, bem como a nossa teologia. Por exemplo, amados, em termos de teologia, em termos de doutrina, qual é o tema, qual é a doutrina que percorre toda a Escritura Sagrada e que, hora ou outra, nós fazemos menção? O aliancismo. A teologia da aliança, ela percorre toda a Escritura Sagrada, e na medida que Deus está se dando a revelar, a partir da queda e posterior, o Senhor ele está formando na mente do seu povo aquilo que ele pretende no que diz respeito à salvação. É por isso que Jesus, na última ceia, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A administração mudou. Quando ele diz novo, geralmente nós pensamos que a salvação agora tem outros contornos, ou essencialmente é uma outra coisa. Mas não é, a administração mudou, porque hoje nós vivenciamos a realidade, não a promessa. Essencialmente, a salvação pela graça é a mesma, de Gênesis a Apocalipse. Então, são muitas coisas para estudar. Eu não sei se o irmão está com os slides aí. Está? Meu irmão, por gentileza, o primeiro slide, só para os irmãos terem uma ideia do livro. Eu coloquei só a capa,
né? Muito bom esse livro, né? O que todo presbiteriano inteligente deve saber. É do Adão Carlos Nascimento e do Alderi Souza de Matos. O Alderi, ele é o historiador oficial da nossa igreja, né? E o Adão Carlos Nascimento, ele também é um pastor muito comprometido com as Escrituras Sagradas, né? Um homem muito capacitado e que tem colaborado muito com o crescimento do presbiterianismo em solo brasileiro. Então, esse é o livro, né? Dificilmente você encontra ele, mas possa ser que você encontre. A última vez que eu disponibilizei ele, em termos de ensino, alguns irmãos conseguiram adquiri-lo com um pastor do Pará, mais ou menos assim, que estava vendendo. Mas não é fácil tê-lo. Eu também tenho esse livro, ele é muito bom. Amados, tendo dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios 11, verso 23. Só a primeira parte do versículo, porque esse texto aqui todos já conhecem. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora vamos lá para o capítulo 15. Primeiro Coríntios 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, tanto no quesito ceia, graça, né, meio de graça, como na questão credal, no que diz respeito à ressurreição de Cristo Jesus, ele está falando de uma tradição recebida, de algo que a igreja manifesta, porque foi uma verdade revelada pelo Senhor e que foi transmitida. O apóstolo Paulo, olha, isso que nós estamos fazendo, ou que nós devemos fazer adequadamente, foi porque eu recebi do Senhor e eu tenho entregado a vocês. E em 1 Coríntios 15 também não é diferente. Vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma identidade bíblica. 1 Coríntios 15, a questão é ressurreição do corpo, tendo como referência absoluta a ressurreição de Cristo, que é as primícias dos que dormem. E em 1 Coríntios 11, na questão ceia, ele está dizendo, olha, há uma forma adequada de nós celebrarmos a ceia. Tradição, identidade. O apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz que vocês não saiam da tradição que vocês receberam, que vocês perseverem nessa tradição. O apóstolo Paulo, quando ele fala de tradição, ele não tem em mente um tradicionalismo estéril, que sufoca as Escrituras Sagradas, antes que a confirma. E nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós estudamos a identidade presbiteriana, nós não estamos falando de uma denominação apenas. Nós estamos falando de uma igreja histórica, porque os seus princípios partem das Escrituras Sagradas. Eu sei que quando nós vamos considerar o sistema de governo, no seu alcance, como hoje nós possuímos, isso nos remete ao século XVI, principalmente o sistema representativo que houve na Escócia. Mas os princípios estão nas Escrituras Sagradas. Nesse sentido, nós podemos sim dizer que a igreja presbiteriana, como uma igreja teológica histórica, ela está alicerçada nas Escrituras Sagradas, principalmente em seu sistema de governo.
Porque o nosso sistema de governo não está só em Atos 15, a questão dos presbíteros tomando decisão. O nosso sistema de governo nos remete ao Antigo Testamento. Quando nós, lá na frente, estudarmos a respeito do oficialato, né, porque esse ano é ano de eleição, quando nós estudarmos sobre o oficialato, nós vamos ver que a ideia de presbítero docente e regente, que muitas das vezes está fundamentado somente na Epístola Paulina, ela está fundamentada sobretudo no Antigo Testamento. Os anciãos auxiliavam o sacerdote no ensino. Então, o presbítero regente é uma sucessão histórica do ancião no Antigo Testamento, que exercia uma influência no ensino e também na administração. E o sacerdote, o sumo sacerdote, que cuidava do ensino primordialmente, ele recebia auxílio dos anciãos para administrar a nação, mas, sobretudo, o seu dever era ensino. Os irmãos, vejam que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entendemos como identidade reformada e histórica, não é simplesmente algo do século XVI, mas algo que está alicerçado nas Escrituras Sagradas. O problema é que nós nos esquecemos de onde viemos de fato e nos apegamos simplesmente ao século XVI. Né? Um livro bastante interessante que vai falar a respeito desse fundamento que está no Antigo Testamento é O Presbítero, né, do autor Van Damme. O Presbítero. O título do livro é esse. Nesse livro, ele vai discorrer sobre do porquê que a igreja presbiteriana tem presbítero docente e presbítero regente. É claro que na Idade Média, principalmente com a centralidade do bispado no século IV, a igreja saiu da representatividade para um sistema episcopal. O bispo exercia domínio, exercia governo absoluto. O que ele decidia estava decidido. Só que o século XVI, que foi um retorno às Escrituras Sagradas, resgatou novamente esse modelo democrático representativo que a igreja presbiteriana defende. Eu estou fazendo só esse apanhado panorâmica, mas nós vamos ter algo mais definido, né? Nós vamos ter algo mais simples para a nossa apreensão. Amados, o livro é esse, né? Os textos bases, só para ressaltar o aspecto de identidade, raízes, foram 1 Coríntios 11 e 15, mas veja que no capítulo 1 do livro, né, o que todo presbiteriano inteligente deve saber, a primeira coisa que Adão e Alderi vai dizer é quem somos e de onde viemos. O primeiro slide diz assim: uma das coisas mais importantes para todo grupo é ter uma consciência clara da sua identidade e objetivos. A identidade tem a ver com raízes, a história, as características distintivas. Os objetivos são uma decorrência disso, à luz das raízes, da identidade, das convicções básicas, serão estabelecidos os alvos, as prioridades, as maneiras de ser e viver no mundo. É claro que vai ter uns slides aqui que eu acrescentei umas coisas a mais que não é propriamente deste livro. Mas esse slide aqui é o que o Alderi, o Adão Nascimento, começa a pontuar a respeito de identidade. Se nós não tivermos uma identidade, é impossível nós alcançarmos objetivos duradouros. Por que a igreja ela é tão incipiente nesse sentido? Por exemplo, muda-se o pastor, muda-se a identidade da igreja. Muitas das vezes a igreja, ela tem até uma identidade reformada, uma identidade centrada nas Escrituras Sagradas. De repente, um pastor mais pragmático o sucede e a igreja o segue. Porque falta, de fato, uma identidade enraizada no coração. É por isso que, na medida que pastores mudam, a igreja também muda. Só que uma igreja que muda com a personalidade do pastor, com o perfil do pastor, é uma igreja sem identidade. Porque independente do pastor que seja sucedido,
A igreja, ela tem uma identidade histórica e ela deve se pautar nisso. A ponto da igreja se reunir e dizer: nós não queremos esse pastor como nosso pastor. Porque a identidade dele não é reformada, não é presbiteriana, a identidade dele é pragmática. É um contemporâneo vazio de significado. Então nós temos que entender, meus irmãos, que identidade diz respeito a objetivos, e objetivos duradouros é o que a igreja precisa. Por exemplo, comunhão, independente do pastor. Comunhão, convicção bíblica. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja primitiva, na sua organização, com a descida do Espírito, não fundação, mas na sua organização, porque a igreja desde o Antigo Testamento, ela recebeu o dom de discernimento. Algumas pessoas receberam o dom de discernimento. Só que o apóstolo João, na sua primeira epístola, uma epístola tardia, né, uma das últimas epístolas a serem escritas, ele diz que o dom de discernimento não pertence mais a um indivíduo, mas pertence a quem? À igreja. É a igreja que deve discernir os espíritos. E o que é que João diz? Que isso só é possível se nós estivermos fundamentados nas Escrituras Sagradas. Se as Escrituras não for o nosso fundamento, é impossível nós discernirmos os espíritos. E quando João fala de espíritos, ele não tem em mente somente espíritos demoníacos, mas pessoas com corações hostis ao Evangelho, contrários ao Evangelho. Pessoas que se camuflam dentro da igreja a fim de a dividir. É por isso que João diz, olha, saiu para que se manifestasse que não pertencia ao povo santo. Então, amados, quando nós temos uma identidade reformada, e identidade reformada como pressuposto de que a reforma é uma exposição fidedigna das Escrituras Sagradas, quando nós temos uma identidade reformada, uma identidade bíblica, os nossos objetivos como igreja do Senhor são duradouros. Só para falar de uma experiência própria, mas com certeza os irmãos aqui também já tiveram. Né? Quando eu saí de um determinado campo, às vezes os irmãos são sabedores disso, né? Que às vezes alguém quer empurrar qualquer tipo de liderança para aquele campo. A questão da amizade, não, um amigo meu, um pastor está sem campo, rapaz, ele é um ótimo pastor. Aí tem toda aquela novela, né, de vender, né, independente da necessidade real da igreja. Quando eu saí do campo, a igreja não aceitava mais qualquer líder. Não, nós queremos esse perfil. Não se trata, porque o pastor David prega assim, porque o pastor David ensina isso. Não se trata disso, porque todos nós somos diferentes. Se trata, primordialmente, de fundamentação bíblica por parte da pessoa que vai dirigir a igreja, conduzir a igreja. Só que antes não era assim, a igreja aceitava qualquer pessoa. E depois, quando ela se via em meio aos problemas, ficava meio difícil tirar aquela pessoa que já estava situada dentro da igreja. Então, amados, compete à igreja discernir os espíritos a partir de uma fundamentação bíblica. E sem identidade, é impossível nós alcançarmos objetivos que glorificam a Deus. É por isso que o Alderi, Adão, ele vai dizer que, olha, uma das coisas mais importantes para todo o grupo é ter uma consciência clara da sua identidade e objetivos. Por que a IPB, ela se reúne por meio de colegiados, conselhos? Por que a IPB tem um conselho que é dividido entre docente e regentes? Por que a assembleia, por que a igreja, ela não pode opinar em tudo, porque ela escolheu os seus líderes para os representar? Tudo isso tem uma fundamentação, tem uma orientação nas Escrituras Sagradas e na nossa Constituição, que reflete a palavra do nosso Deus. Sem identidade, meus irmãos, é impossível nós definirmos quem é quem. E como eu estava falando com alguns pastores e presbíteros ontem, o que falta
muitas das vezes na igreja, é precisar, é conseguir definir o que significa ser presbiteriano. Definir o que significa culto. Definir o que significa ter a sua vida fundamentada nas Escrituras Sagradas. Porque muitas das vezes nós dizemos, né, olha, a única regra de fé e prática do povo do Senhor, de nós, seus servos, é as Escrituras, são as Escrituras. Só que, na prática, quando alguém é contrariado, a partir da palavra de Deus, muitos insurgem contra as Escrituras Sagradas. Mas você não disse que as Escrituras é a única regra de fé e prática? Por que você não quer se submeter às Escrituras Sagradas? Amados, as maneiras, como diz, né, as maneiras de ser e viver no mundo, diz a quem pertencemos e que tipo de identidade carregamos. Por exemplo, o conselho, nós nos reunimos em conselho, eu e o conselho da Marinha, nos reunimos, aí eu sugiro algo para a igreja, aí o conselho, não pastor, não é bom isso, e eu não acato a decisão do conselho. Meus irmãos, na prática, a minha postura não é colegiada, mas é episcopal. Porque quem toma as decisões na igreja é o conselho, não é o pastor individualmente. É por isso que tem um livro bastante interessante, que se alguém puder ler também, leia, né? O Pastor, Vida e Obras. Né? Nesse livro, o autor ele vai mais ensinar a respeito da relação, né, pastor e conselho. Ele diz o seguinte, olha, no sistema presbiteriano, né, no que diz respeito à nossa identidade, é bom nós entendermos que as pessoas têm decisões diferentes da do pastor. E o pastor tem que entender o porquê que ele pensa diferente, respeitando. Da mesma forma, o pastor em relação aos regentes. Tem que haver respeito mútuo. Tem que haver, né, a inclinação de se compreender o contrário. E ele ainda diz assim, é por isso que eu até falei em outra oportunidade para os presbíteros aqui ou para outra pessoa. Eu particularmente eu não gosto do voto de Minerva, a não ser que seja necessário. Eu prefiro aguardar para um outro momento nós decidirmos em unanimidade. Porque se nós temos um voto de Minerva a respeito de alguma decisão do conselho, o conselho está dividido. O bom é nós orarmos, esperarmos e tentarmos, através do ensino, levar a compreensão de todos para que haja concordância naquilo que a igreja necessita, no caso, uma decisão. Todos esses exemplos práticos, meus irmãos, que eu estou dizendo, diz respeito à identidade. Sem identidade, não há como nós termos isso em mente. Discernimento, submissão a uma decisão, respeito, pelo contrário. Se nós não tivermos uma identidade reformada, se nós não tivermos uma identidade presbiteriana de fato, isso será impossível. Amados, só antes que eu me esqueça, né? No mês de janeiro nós vamos estar trazendo alguns estudos aleatórios desse livro, aquilo que eu achar mais pertinente para nós estudarmos, mas a partir de fevereiro nós vamos estudar um livro chamado O Cristão Presbiteriano. Nesse livro, os capítulos serão mais sobre doutrina e sistema de governo. É por isso que eu estou trazendo mais o aspecto histórico e prático do Alderi. Então, no mês de fevereiro nós vamos começar esse livro. Né? Quem quiser adquirir, né, faça isso, que certamente sua vida será grandemente abençoada. Depois eu coloco lá no grupo da igreja para os irmãos terem uma noção com mais clareza a respeito do livro. O livro e o sumário. Os irmãos querem perguntar alguma coisa, né, querem acrescentar algo, fiquem à vontade. Ou está tranquilo até aqui? Diga, minha irmã. Minha irmã, o presbítero docente, no caso eu, né, porque eu também sou um presbítero, ele tem a incumbência
do ensino da igreja. A ocupação dele será, primordialmente, o ensino. Isso não significa que ele não participe da administração, até porque ele é o presidente do conselho. Ele participa da administração, mas a sua preocupação, a sua ocupação será a docência, o ensino. Preparar-se para pregar, estar orando pela igreja, aconselhando, visitando. O presbítero regente, essencialmente, será aquela pessoa que vai administrar a igreja. Ele pode colaborar com o ensino? Pode. Mas a ocupação dele maior será a administração. Não pesa sobre o regente a mesma cobrança sobre o docente com relação ao ensino. Né? Os irmãos já devem ter presenciado isso. Ou se o presbítero regente não prega, não ensina, eu não vou nem entrar na questão, né, da pergunta 158. Vamos deixar mais para frente. Algumas pessoas tendem a desconsiderá-lo, a anular o seu ofício. Só que não é assim. A regência tem uma finalidade e a docência tem também. O regente, ele pode colaborar no ensino de que forma? Visitando, aconselhando. E muitas das vezes, embora ele não tenha a mesma capacidade do pastor, já que não teve uma formação teológica, por exemplo, ele pode dizer: pastor, isso aí não condiz com as escrituras sagradas. Por mais que ele não tenha a mesma capacidade teológica. Mas não pesa sobre o regente a mesma cobrança de ensino que pesa sobre o docente. Mas pesa sobre o regente a boa administração da igreja, que é o que Paulo diz. Aquele que preside, faça isso com esmero, em Romanos capítulo 12. E a ideia de presidência ali é de governo, que nos remete ao presbítero regente. Aquele que administra a igreja, faça isso com esmero, com dedicação. Né? Diga lá, minha irmã. Sim, sim. 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 Sim, sim. E depois eu passo para o... Pode falar, meu irmão. Precisa. Ele precisa conhecer para poder orientar, até mesmo em visita e Sim. vários outros momentos da vida da igreja. Né? Sim, sim. Mesmo sem ensinar, ele precisa ter conhecimento da doutrina. Se ele governa bem a sua casa, ele vai governar bem A igreja. É. Se ele vive bem com a sua família está na igreja, ele, tudo isso vai repetir. Sim, sim, sim. Uma coisa está ligada à outra, né? Sim. É. E qualquer membro da igreja, desde que seja membro, pode cobrar algo dessa natureza. Agora, é claro, tem que ser com respeito, né? Tem que ser com reverência, porque são os oficiais da igreja. Né? Independente de nós termos uma boa relação ou não com os oficiais, tem que haver respeito. Né? Diga lá, presbítero.
15. Mas toda a escritura fica ali para auxiliar o sacerdote, no caso docente, no ensino. Aí minha segunda pergunta, de acordo com o que você explicou, não há nenhuma obrigatoriedade do regente se dedicar ao ensino e só à administração, porque ficou confuso para mim quando você diz que o regente não se preocupa com o ensino, e apenas com a administração. Aí é onde é que está esse limite? Eu não falei que ela deve se preocupar com o ensino, né? Se eu falei, eu me equivoquei. Mas, primordialmente, o papel do regente é administrar, do docente ensinar. O docente administra porque ele é o presidente do conselho, faz parte do conselho. O regente deve ajudar no ensino? Sim, com isso é como a irmã Lourdinha e o presbítero falou. Com isso ele tem que conhecer as escrituras, mas não pesa sobre ele a mesma cobrança que pesa sobre o docente. Pregar, ensinar com a mesma capacidade, porque assim, às vezes o pastor, ele é colocado como parâmetro de avaliação do regente. E se nós fizermos isso, nós iremos colocar sobre o regente um peso que ele não vai alcançar, porque essencialmente, primordialmente, não é a tarefa dele, mas ele deve ajudar, porque os presbíteros regentes, né, os anciãos no Antigo Testamento, sempre auxiliaram no ensino. Agora, é claro, se o presbítero tem a capacidade de pregar, louvado seja Deus. Né? Por exemplo, o presbítero Solano Portela. Rapaz, aquele presbítero ali prega muito melhor, ensina muito melhor de que muitos docentes. Mas ele é um presbítero, regente. O presbítero regente deve ajudar no ensino? Deve. Até porque faz parte da administração a orientação bíblica, o zelo. Como é que um presbítero regente vai estar, por exemplo, fazendo parte de um tribunal eclesiástico para disciplinar ou inocentar alguém, se ele não conhecer as escrituras? Se ele não saber o que significa o ensino sendo aplicado? Minha dúvida principal é que muitas vezes, aí eu acho que entendimento da maioria das pessoas é que a administração está ligada exclusivamente a funções burocráticas. Então, eu estou entendendo, a administração no seu conceito não inclui só isso. Né? Não. Então, assim, é por isso que eu digo, quais são os limites da administração? Né? Quando você diz, o regente é responsável só por administrar, por isso que eu pedi para você fazer o contraponto. Administrar é só tarefa burocrática, resolver problemas da igreja, e o ensino estaria fora, ou não? É isso que me causou dúvida na sua fala. Sim, entendi. Por exemplo, como é que um regente pode auxiliar no ensino? O pastor. De repente, o regente ele pode ver que o pastor não está preparando a pregação devidamente. Pastor, por qual motivo as suas pregações têm caído em termos de conteúdo? Ele está auxiliando o ensino, ele está ajudando a igreja. A administração da igreja diz respeito à docência também. O problema, como eu falei a princípio, é a ausência de definições. Agora, é claro que quando nós entramos na questão administrativa do presbítero regente, é muita coisa. É porque nós estamos aqui simplificando, mas é muita coisa. Né? É a representação da igreja junto ao presbitério, é a competência do pastor em visitar, aconselhar e preparar-se para pregar, orar com a igreja. Se o pastor se ausentar, ele deve estar disposto a ajudar no ensino, não na mesma medida, é claro. Né? Eu conheço um presbítero, né, que a igreja faz questão de que ele pregue todo mês, pelo menos uma vez. Porque o presbítero prega melhor do que o pastor. E a igreja quer ouvi-lo. Mas o presbítero, ele não quer ser pastor, ele quer ser presbítero. Então ele auxilia no ensino, auxilia na administração, e a administração também pressupõe as escrituras sagradas, seja em termos de disciplina, em termos de governo. Só que esse assunto ele é muito extenso, é por isso que a gente tem que ir por cada oficialato.
né? E isso só vai dar lá para frente, porque é muita coisa de fato. A nossa Constituição, se não me falha a memória, tem quase 200 páginas. Né? E lá tem todo um regimento interno para a junta diaconal, para o conselho local, para o conselho maior, que é o presbitério, mas de fato está lá. Agora você tocou num ponto muito importante. É porque às vezes nós usamos palavras que elas acabam perdendo o seu sentido, porque nós o abrangemos demais, nós abrangemos demais a palavra, como na questão da administração. Né? Não é bom o diácono carregar essa nomenclatura, porque a nossa Constituição diz que compete à junta diaconal a ordem do culto, o zelo, a manutenção do templo. Então, a palavra para identificar a junta diaconal é ordem, manutenção, zelo, não administração. Ação social, a administração pertence aos presbíteros. Agora, é claro, né, se de repente um diácono está cuidando da administração da igreja, aí eu tenho que entender que a administração é essa. E eu sei que a administração não é na mesma definição do presbiterato. Aí eu compreendo. Só que quando nós usamos determinadas palavras para um grupo, para identificar um grupo, no quesito finalidade, e atribuímos a outro, aí nós perdemos o sentido das coisas. Né? Diga lá, minha irmã. E eles falavam em todos os aspectos. E nessa época, Luizinho não era nem presbítero, ele só fazia parte da mesa administrativa, porque nós ainda éramos congregação. Mas, de fato, ele já exercia a função de um presbítero. E eu tinha muito essa dúvida na minha cabeça, porque eu sabia que ele não tinha o dom de ensinar numa sala de aula, de pregar, e eu reconhecia as limitações dele. E nesse congresso foi tratado da seguinte forma, que o presbítero, ele não precisa necessariamente ensinar numa sala de aula, mas ele pode ensinar com sua vida, visitando, aconselhando. Eu não sei se isso tem a ver com o que está na Bíblia e com o que o senhor está ensinando aí. Sim, com certeza. Então, isso foi uma coisa que, de certa forma, tirou um alívio assim, da gente, porque eu sabia que ele tinha as limitações dele, e eu não queria que ele concorresse a uma coisa que não tivesse pautado dentro da palavra de Deus. E quando eu ouvi isso, foi como se eu disse, não, então assim, fica diferente, né? Não fica aquela... Mas só que aqui existe essa cobrança muito grande, que o presbítero tem que pregar e ele tem que ensinar numa sala de aula. Entendo. Então, a gente tem que começar a entender que as Escrituras definem, né, os cargos colocados pelo Senhor para a igreja dele. Quando nós definimos, por exemplo, é tipo aquela questão de ministério. A palavra ministério, ela só engloba 2 oficialatos. E eu ainda tenho que entender, né, o aspecto específico da palavra. Ministério pastoral, né, o pastoreio é um ministério bíblico, e o diaconato. Quando o diácono é considerado como um ministério, não é na mesma magnitude do pastor, mas serviço. O ministério dele é servir, e isso deve ser feito com amor e dedicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia tem ministério de louvor, ministério de criança, ministério de adolescente. É uma má aplicação da palavra. O que, se nós passarmos anos e anos usando isso, lá na frente, quando eu falar de ministério pastoral especificamente, não, mas tem um ministério de criança. Biblicamente, não. Ministério de casais. Então, a palavra ministério, nas Escrituras Sagradas, ela tem uma definição própria, que é colocada sobre o pastor, que está incluso servir, mas o servir por meio da docência, visitação, aconselhamento, e sobre o diácono. Sobre o diácono, o ministério diaconal, né, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, é servir com amor e dedicação. Então, a questão é que cada vez mais nós estamos perdendo as definições. É por isso que Agostinho, é por isso que Sproul, né, é assim,
é uma abrangência da palavra. Né? Nas Escrituras, ministério pastoral e ministério diaconal. Né? É claro que nesse sentido, pode chamar grupo de louvor, departamento de louvor, mas eu estou só citando um exemplo, eu não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que está errado, mas é um mau uso da palavra, porque eu estou pegando uma palavra específica das Escrituras Sagradas e abrangendo ela. Esse é o problema. A gente, por que muitas igrejas querem exigir do regente ensino, pregação, capacitação? Porque elas entenderam errado a função do regente e do docente. É claro. Né? Por exemplo, uma vez eu estava em uma aula com o pastor Weber Campos, e ele disse que os presbíteros na igreja do filho dele, que é o Weber Júnior, né, que é um dos maiores teólogos do Brasil, que todos os presbíteros dele pregavam igual a ele. Mas cada um na sua função. Isso aí é uma raridade. Se acontecer, louvado seja Deus por isso. Mas nós temos que compreender que a multiforme graça de Deus. Nem todos serão olhos, nem todos serão pés. Cada um tem um talento específico e se sobressai no talento dado por Deus. Mas nós veremos isso mais lá na frente a respeito do oficialato. Aí quando nós virmos detidamente, aí a nossa compreensão será acrescida ainda mais. Então, no caso, Ministério Infantil é Departamento Infantil. É um nome melhor, Departamento Infantil. Trabalho de casais, não ministério. Trabalho de casais. Sim. Uma coisa que é importante da gente definir, porque que existe o ministério do pastoreio, dos presbíteros e dos diáconos, e o resto não é ministério, principalmente porque na Bíblia a gente tem como o diácono deve se portar, como o presbítero deve se portar, mas a gente não tem como um cantor deve se portar. Então, quando a gente trata tudo no mesmo balaio, a gente acaba dando as mesmas, não as mesmas, mas acaba dando certa autoridade para uma pessoa, e a gente não tem na Bíblia definido o que a gente vai cobrar daquela pessoa em específico. Então fica uma coisa muito de opinião pessoal do que como um ministro de louvor, digamos assim, deve se portar, ou como um ministro de casais deve se portar. A gente sabe muito bem na Bíblia como um diácono ou um presbítero deve se portar, mas esse tipo de capacitação dentro da igreja é uma coisa que é criada pela cultura, uma coisa que a gente adotou, que não é errado, não é pecado, mas a gente adotou pela cultura, não está estabelecido nas Escrituras, então a gente não tem como lidar direito com esse tipo de liderança. Eu compreendi o que o irmão colocou e é bastante pertinente, mas, por exemplo, quando eu lhe chamo de ministro de louvor, segundo as Escrituras Sagradas, eu estou atribuindo a você o que não tem, um ofício. Um ofício. Aí é porque também a gente acaba adentrando essas questões e nós vamos ver o quanto é importante nós definirmos as coisas. Era como eu ia falar agora há pouco, né, a respeito do filósofo Sproul. Ele dizia, olha, eu não discuto, eu não debato com ninguém sobre o livre-arbítrio sem antes eu entender o que é que a pessoa entende por livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio tem uma definição, é a capacidade de você escolher sem coesão, externa ou interna. Você não pode ser influenciado nem pelo seu coração, é uma liberdade absoluta. Se você não entende isso sobre o livre-arbítrio, então não adianta dialogar, porque nós vamos ficar debatendo e não vamos chegar a lugar algum. Da mesma forma é a questão de ministério. Quando eu chamo um irmão que colabora, e aqui, meus irmãos, eu abro parênteses, né? O grupo de louvor, ele é um grupo crucial para a adoração ao Senhor. Todos aqui sabem que 50% da adoração ao Senhor está no grupo que toca e canta. Então, se não houver um comprometimento com as Escrituras Sagradas, se não houver uma compreensão dessa tarefa no Senhor, o grupo pode mais prejudicar do que beneficiar. É por isso que é importante nós definirmos os termos e nos fundamentarmos nas Escrituras Sagradas. Embora eu não venha dizer que, olha, é pecaminoso, né, você está errado, né, lhe condenar,
Mas é um mau uso, como eu falei agora há pouco, né? É um mau uso da palavra ministério, sendo atribuído não somente ao grupo de louvor, mas também às crianças, porque você acaba até banalizando a palavra, como na questão do pastor. Não é todo mundo que é pastor. Uma vez, meus irmãos, uma vez um irmão ficou assim, meio assim comigo, porque eu não chamei um determinado de pastor. E eu disse, o presbitério pode reconhecê-lo como pastor. Algumas pessoas podem até reconhecê-lo como pastor. Mas eu não o reconheço como pastor por causa do que diz a Escritura. Porque pastor não é só a imposição das mãos. Pastor não é só eu apresentar-se aqui diante da igreja, eu sou pastor. Pastor é aquele que cuida de ovelhas, que zela pelas almas das ovelhas, que está comprometido com as Escrituras Sagradas na exposição fidedigna dela. Teve um pastor que foi aqui para fazer um seminário de louvor, e quando o pastor Henrique saiu daqui, foi um dos nomes indicados para vir concorrer aqui. Chegou a ligar para ele, porque a gente viu até um vídeo indemnizado. Era assim, bom, era uma pessoa muito simpática, muito bacana, e ele disse, Luizinho, eu sou pastor, mas o meu chamado é só para música. Eu só prego de 4 em 4 meses na igreja, agradecer o convite, ficar muito lisonjeado, mas o chamado dele era só para ser ministro, porque ele é pastor presbiteriano, mas ele cuida exclusivamente do louvor da primeira igreja presbiteriana. Aí pode chamar de ministro, né? Ou ainda não. Não vamos entrar nessa não vamos entrar nessa questão, não. É porque assim... No caso dele, uma vez que ele é pastor e cuida do louvor, pode ser chamado de ministro. Ele é um pastor, mas de qualquer forma a gente não pode fugir das Escrituras Sagradas. Embora ele tenha essa ocupação na igreja, cuidar do que está sendo cantado, ele tem que apacentar. Sem apacentar, não há pastoreio. É tipo aquela questão, eu tenho um colega meu, né, que a gente se conheceu no mestrado, eu gosto muito dele. Ele é pastor dos jovens, presbiteriano. Não existe pastor dos jovens. Pastor de igreja. Ele pode se empenhar mais com os jovens. Mas isso não significa que ele deve tratar somente com os jovens. Ele tem que tratar com os senhores, com as senhoras. Porque quando há um pastor e auxiliares, é para que esse grupo de pastores, né, o efetivo auxiliar, sendo 3 auxiliar, o quanto a igreja precisar, é para apacentar a igreja. Não é um grupo especificamente. Tipo assim, minha irmã, fale com o pastor tal, porque eu sou dos jovens. Não existe isso, a gente está quebrando o que preceitua as Escrituras Sagradas. A questão é que a igreja, ela está começando a dividir as áreas de atuação do pastor, como fez, né, os estudos seculares. Por exemplo, né, uma das primeiras cadeiras que eu tive em filosofia foi sobre conhecimento. Antigamente a filosofia estudava matemática, física, química. A filosofia era uma área bastante, né, abrangente do saber. Com o passar do tempo, ela foi se tornando mais específica. Aí surgiu uma disciplina especificamente matemática, física, etc. Ou seja, há o clínico geral, mas há o médico específico daquela área. O clínico geral, ele tem uma compreensão de todas as coisas, mas ele não tem nenhuma especialização assim definitiva naquela área. Ele é um clínico geral, ele vai ali falar de forma geral, como diz a palavra, né, a respeito de algo. Da mesma forma é a igreja ela está começando a dividir, a criar inúmeras facetas de um mesmo ofício, o que não é bom para a igreja. Diga lá, presbítero. Sim. Eu sempre tentei entender e nunca encontrei, apesar de respeitar a justificativa na palavra para isso, porque tanto em Atos, como Timóteo, como em Tito, ele fala de bispo e presbítero, certo? Sim. Ele não subdivide as bispo é bispo, que é presbítero, não é à toa que uma representação em Supremo Concílio, ou presbitério,
não existe a divisão docente e regente. Qual a justificativa bíblica para essa divisão pela Igreja Presbiteriana? Já que não existe essa divisão clara de docente e regente na Escritura, mas fala unicamente de bispo e presbítero. Paulo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando ele fala toda a Escritura, é claro, além de inferir os seus escritos e dos demais apóstolos, porque eles receberam autoridade para isso, ele tinha em sua mente, primordialmente, o Antigo Testamento, assim como Jesus. Quando o apóstolo Paulo, aí eu discordo do irmão com todo respeito, porque as Escrituras fazem essa divisão, sim, de docente e regente. O apóstolo Paulo diz, olha, que seja digno de dobrados honorários aquele que se esmera no ensino. Então, o docente, aquele que se esmera no ensino, ele está ligando um outro contorno, como em Romanos capítulo 12. Vamos lá para Romanos 12. Romanos 12, a partir do 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha, notem isso. No Novo Testamento, o ofício profético ganha um outro contorno. Não é aquele que prediz o futuro, mas é aquele que exorta. É aquele que ensina segundo as Escrituras Sagradas. Lá nos estudos sobre o oficialato, nós vamos ver isso mais detidamente. Mas notem isso. Então, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que exorta, aquele que ensina, ele está exercendo um caráter de profeta. É por isso que aquele que prega a palavra do Senhor, ele deve ser chamado para isso. Não é qualquer pessoa que pode pregar a palavra do Senhor em âmbito cultico, no culto público, por causa dessa definição. Mas continuando. Tendo, porém, diferentes dons, né, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, como eu havia falado no princípio, né? O que preside com diligência. Ou seja, o profeta é o que ensina, o que exorta. O que ensina deve se esmerar em ensinar. O que preside, ou o que preside, com diligência. E a ideia de presidência aqui é de governo. Esse governo deve ser feito com diligência. Sabe o que é que isso significa? Que o presbítero, ele vai ter muitos problemas, mas ele deve perseverar no seu governo fiel ao Senhor. Né? Irmãos, é muito impressionante quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas e começamos a definir o que significa as palavras, porque todos aqui sabem que palavras têm significado. Então, aqui, presbítero Neto, já há aqui uma divisão de docência e regência. Em Paulo, também há. Mas isso, que é de forma tão simples e, entre aspas, né, um pouco incipiente, ele está muito maior entendido no Antigo Testamento. Por que que os anciãos seguiram Jeroboão? Porque no período monárquico, os anciãos foram desprezados. Quando Davi começou a reinar, quando Saul começou a reinar, o grupo de anciãos que foram estabelecido no período de Moisés, e até em âmbito local, no período patriarcal, mas que ganhou maiores contornos em termos de ensino no período mosaico, né, na lei, no Sinai. Então, o grupo de ancião presidia com Moisés, posteriormente com o sumo sacerdote. Quando veio o período monárquico,
os anciãos ficaram relegados a uma esfera insignificante. É por isso que quando eles viram a oportunidade de confrontar Roboão, olha, Salomão nos colocou um jugo pesado, muitos impostos aí para construir templo, palácios, alivia-nos. Quando Jeroboão confrontou Roboão, os anciãos seguiram quem? Jeroboão. É por isso que é importantíssimo o conselho da igreja, os administradores da igreja, porque eles podem serem fiéis ou infiéis. Seguiram Jeroboão. O povo foi levado para o cativeiro babilônico. Os anciãos agora têm uma nova responsabilidade. E quando eles voltam para a terra como restaurados, eles passam a seguir os sacerdotes com mais fidelidade. É por isso que os anciãos, na época de Jesus, exerciam um grande poder. Por quê? Porque no período babilônico, no exílio, e no retorno ao exílio, eles tiveram mais responsabilidade, mais voz, pois eles foram esquecidos no período monárquico por Saul, Davi e Salomão, e até Roboão. O Sinédrio se reúne. O Sinédrio era composto por fariseus, escribas, presbíteros, sacerdotes, e anciãos. Os anciãos estavam ali presentes. Ali era a ideia de docente e regente, como hoje nós conhecemos. Agora, é claro, eu estou falando muita coisa, irmãos, mas nós vamos ver isso detalhadamente. Não se assuste com o excesso de informação. A questão, presbítero, é porque nós temos a tendência, eu digo isso por mim mesmo, nós temos a tendência de ver algo, e isso os batistas, né, por exemplo, tem batistas reformados que entendem a pluralidade de governo. Eles não têm presbitérios, porque eles querem ser autônomos. A igreja local é que toma tudo. Mas há igrejas batistas de que o sistema é presbiteriano, batistas reformada, não é congregacional. O modelo é presbiteriano, eles chamam de pluralidade de governo, né? Para não ficar ali muito próximo dos presbiterianos, eles fazem isso. Mas as igrejas reformadas entendem como nós entendemos, batistas no caso. A questão é que, meus irmãos, nós estamos vivenciando uma realidade de superficialidade. Nós somos muito superficiais em tudo, né? Eu já teci essa crítica. Não, a igreja, não existe essa divisão, porque um professor tinha me dito isso. Aí eu só fiz repercutir o que ele tinha falado. Né? Não há. Mas quando nós nos detemos nas Escrituras Sagradas, principalmente na revelação progressiva, nós compreendemos que é assim. Porque aquilo que o Novo Testamento não relegou ao passado, ainda está em uso hoje. Né? Diga lá, meu irmão. Não, eu não estou questionando se tem divisão ou não. É apenas encontrar o texto bíblico que separa essa divisão. Em Romanos 12, a sua interpretação foi que esses dons aqui descritos, eles estão descrevendo os dons dos oficiais, né? E eu achava que era para toda a comunidade, porque ele fala de nova vida, né? De recém-convertida, ele vai falar de dom. E eu não encontrei aqui a divisão dos ofícios, né? De presbítero e diácono. Por isso que eu disse que tinha dificuldade de entender, e agora ainda mais com a sua explicação de Romanos 12, porque eu não vi essa divisão clara aqui. Eu entendo que essa divisão de dons é para a comunidade. Uns têm dons de profecia, outros de oração, né? E eu não entendo isso como a divisão dos ofícios, mas minha única preocupação é no sentido de, e até para a igreja mesmo, quando for escolher um presbítero, né, entender que ele não tem responsabilidade sobre as escrituras, mas sim apenas a administração. Nesse caso, como eu disse, a palavra administração pode estar sendo mal utilizada e interpretada e ficar só nas questões burocráticas. A questão também é que a nossa tradução
a nossa tradução, ela é precisa, ela é muito boa. O problema é que muitas das vezes nós não conhecemos com profundidade. Daí, né, o Senhor ter dado pastores, mestres para a igreja. No versículo 7 aqui, de Romanos 12, a palavra ministério aqui é diáconos. É por isso que eu disse que a palavra ministério pode ser atribuído ao diácono. Então, em Romanos 12, 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Eu poderia colocar se diácono, se diaconato, dediquemo-nos ao diaconato. Essa palavra aqui do apóstolo Paulo é tão importante, eu estava até comentando com algum presbítero que eu não me recordo, né, mas daqui da Marinas. Às vezes tem pessoas que têm um chamado para o diaconato, mas exerce tão bem o seu diaconato que a igreja muitas das vezes quer levá-lo a quê? Ao presbiterato. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se você é bom como diácono, dedique-se ao diaconato. É isso que Paulo tem em mente. Aí a igreja perde um diácono excepcional para ter um presbítero que muitas das vezes vai dar trabalho. Eu não estou dizendo com isso que, olha, a pessoa pode ser tão boa como diácono como presbítero. Às vezes isso acontece, mas às vezes não. Às vezes, por exemplo, no ano passado nós tivemos eleição na igreja lá em Fortaleza e teve um diácono que era um excepcional diácono. Algumas pessoas, rapaz, você não queria ser presbítero não? E eu já havia conversado com ele sobre isso. Eu não impedi de concorrer ao presbiterato. Se ele fosse concorrer, ele teria o meu apoio. Mas eu disse assim, meu irmão, se o Senhor lhe chamou para o diaconato e você tem consciência do que significa diaconato, será que você não deve ficar nessa função? Porque você vai lá para o presbiterato e prejudica o seu diaconato e ainda prejudica a igreja como presbítero. Eu só fiz esse questionamento, mas eu deixei bem claro, se você quiser concorrer, você tem o meu apoio, porque você é um homem piedoso, um homem fiel, está servindo a igreja. Aí ele disse, não, pastor, não, eu sei, não vou concorrer não, se alguém quiser me indicar, eu vou declinar. Eu fui chamado para ser diácono, eu quero ser diácono. É isso que Paulo tem em mente. Aí, presbítero Neto, há também uma outra questão, que muitas das vezes nós não notamos nas Escrituras Sagradas. Há dons de oficialato e há dons gerais. Há dons que pode ser distribuído a qualquer um por Deus à igreja. Mas determinados dons, que é o oficialato, não. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo vai ser presbítero. É por isso que o apóstolo Paulo diz que, ainda em Romanos 12, o que contribui com liberalidade. João Calvino, ele diz que, olha, Deus, ele deu a riqueza a determinados cristãos para a expansão do reino, para o crescimento da igreja, para a ajuda dos necessitados. Tem pessoas dentro da igreja que têm riquezas justamente com essa finalidade. Né? O que contribui com liberalidade. Todos aqui foram chamados para contribuir. Mas há pessoas que têm um dom tão excepcional de contribuir, que devem fazer isso com liberalidade. A igreja presbiteriana tem algumas pessoas ricas que, meus irmãos, se não fosse elas, nós não teria tanto campos missionários sendo abertos, porque são pessoas que dizimam, né, 200 mil, 500 mil, são pessoas assim, formidáveis no ensino, e são pessoas que fazem isso com amor. Já pensou uma pessoa dizimar 100 mil? Não é qualquer pessoa, mas é o dom que Deus deu a ela, e não falta para elas, pelo contrário, Deus as abençoa. Né? Eu estou só dizendo isso, vou passar aqui para a irmã e já eu lhe passo.
em relação à nossa identidade como presbiteriano. Às vezes acontece tanta coisa, se coloca tanta coisa na igreja, que no decorrer do tempo, a gente vai perdendo realmente a nossa identidade. E aí a gente não sabe quem somos mais, nem para onde iremos, né? Outra coisa é sobre o presbítero, né? Docente, que é o senhor, e o regente, que são nossos representantes aqui na igreja. E outro dia uma pessoa perguntou para mim, irmã Luísa, por que é que os presbíteros da sua igreja não dá ceia, nesse período sem pastor, né? Não dá ceia, não dá mesa, eu digo, porque eles não são autorizados para fazer isso. Quem faz isso é o pastor, né? Docente, e a gente está a ser o pastor, né? Aí explique aí um pouquinho. Obrigada. E a nossa Constituição, hora da merenda. E a nossa Constituição ainda diz que o ministro devidamente ordenado. Devidamente ordenado. Por quê? Porque se criou-se um costume na igreja primitiva, a partir de uma falsa interpretação, do fazer discípulo. Olha, vá, faça discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aí algumas ramificações do cristianismo entenderam que qualquer pessoa poderia batizar, né? Qualquer pessoa poderia ministrar a ceia, e não é. Jesus está falando aquilo ali para quem? É claro que todo cristão foi chamado para fazer missão, mas ele está falando aquilo ali para quem? Para os apóstolos. Para os apóstolos, né? Então, amados, só quem pode ministrar a ceia era o sacerdote, é o pastor, que também é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, mas o oficialato, como prefigura o sacerdote no Antigo Testamento, que está sobre o docente, ganhou esses moldes por causa do Antigo Testamento. Os levitas auxiliavam na manutenção do templo, no ensino, os anciãos, mas só quem oferecia o sacrifício era o sumo sacerdote, né? Então, daí essa ideia também de que só quem dar a ceia é o docente, por causa dessas qualificações, devidamente ordenado. Mas, meus irmãos, Deus nos abençoe para que nós venhamos cada vez mais nos fundamentar nas Escrituras Sagradas, entendendo não simplesmente o porquê que a presbiteriana age assim, faz isso, mas a partir dessa ação, ligarmos as Escrituras Sagradas. Olha, nós fazemos isso porque as Escrituras assim nos ensinam. Como eu falei agora há pouco, né, em Romanos 12:7, a palavra ministério foi usada pelos nossos tradutores para qualificar o diaconato, mas a palavra grega ali para ministério é diaconato, é diáconos. Então, amados, eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana, rapaz, a gente ficou só em um slide, né? São 6. Mas, meus irmãos, é bom os irmãos estarem perguntando, eu vou conseguir, diga lá, minha irmã. O irmão tá gravando. Sim. Mas nós vamos, tudo isso que nós falamos aqui nesta manhã, hora ou outra nós vamos ficar voltando, porque está ligado, né? Esse assunto aqui está ligado a outros assuntos, então nós ficamos só no aspecto de identidade e objetivos, mas quando nós formos considerar, né, que a igreja presbiteriana é um conjunto de igrejas federadas, né, uma igreja federativa, é uma federação de igreja, nós vamos, querendo ou não, voltar a esses outros aspectos. Então, nós sempre vamos estar voltando. E tudo isso é bom também, que serve como parâmetro introdutório, para quando nós chegarmos lá na frente, nós vemos que nós já vimos isso também, né? Eu queria terminar com uma citação, né, de Boanerges, né, um pastor falecido, né, e também, em alguma medida, do que a Alderi e Adão Nascimento sempre falam, né, que quando nós conhecemos a identidade presbiteriana de fato, o que é a IPB, o seu tesouro teológico,
nós a amamos. Nós a amamos, porque de fato, meus irmãos, não há uma denominação, salvo as igrejas reformadas, que de certa forma segue a nossa linha de raciocínio, que seja tão bíblica quanto a nossa. Podemos até nos afastar das Escrituras Sagradas, como muitas IPB, pastores, se afastam. Mas a IPB, quando ela segue as Escrituras Sagradas, quando ela segue as suas raízes históricas, a sua identidade reformada, ela se torna assim uma igreja firme. Pode até ter um outro pastor, mas a sua fidelidade às Escrituras Sagradas permanece. Então, Deus nos abençoe, né, aplique, né, todo esse ensino prático, né, compreensão prática das Escrituras Sagradas, bem como da nossa igreja, aos nossos corações. Porque se não for o Senhor em nós, por meio de um organismo vivo, que é a igreja do Senhor, mas também constituída, porque nós somos uma igreja constituída, tanto no aspecto espiritual como terreno. Nós não podemos nos afastar de que a igreja, além de um organismo espiritual, ela é também uma constituição humana. Nós não podemos fugir dessa realidade. Quando nós compreendemos essas duas facetas, né, nós tendemos a caminhar juntos em harmonia, em unidade, em concordância, sempre aprendendo uns com os outros. Né? Amém. Passa agora para o irmão Yuri fazer a oração de encerramento. As crianças vêm para o templo ou elas ficam lá? Concluem lá, né? Amém, irmãos. Então, vamos encerrando, né, a nossa EBD de hoje. Queria pedir a todos que ficassem em pé para nós orarmos juntos. Assim, encerrando. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui, mais uma vez, Pai, te agradecemos porque Tu tens nos sustentado até aqui. Te agradecemos, Pai, por sermos cristãos, te agradecemos, Pai, por nossa igreja. Pai, te pedimos que essas aulas frutifiquem em nós, que nossa identidade seja ainda mais reafirmada, Pai. Sabemos, Pai, que nossa salvação está em Ti, mas queremos, Pai, ter plena comunhão com Tua palavra. Te pedimos, Pai, que nos despeça para a paz em casa, em paz e para casa, que tenhamos um bom almoço, tenhamos uma boa tarde, e que a noite que nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Teu nome, prestarmos culto público como um só, Pai. Em nome de Jesus, amém.